Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5. Vamos dar sequência à pregação em Tiago. O irmão Vitor iniciou o capítulo 5 e nós vamos continuar nesse capítulo. Tiago, capítulo 5, o último capítulo do livro. Estamos, pela graça do Senhor, chegando ao fim. Antes de nós lermos a perícope que nós vamos expor hoje, que vai do verso 7 ao verso 11 de Tiago, capítulo 5, vamos relembrar alguns pontos importantes. No início de Tiago, capítulo 1, na abertura da perícope, nós vimos que os destinatários do livro, da epístola de Tiago, eram cristãos judeus que estavam na dispersão, que estavam passando por diversas provações e aflições por causa dessa circunstância. Nós vimos lá em Tiago capítulo 1, verso 2, que Tiago diz: meus irmãos, tende por bom motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nessa mesma harmonia, nós vimos na exposição do irmão Vitor, no capítulo 5, no início do capítulo 5, sobre um problema que alguns cristãos pobres estavam enfrentando na mão dos ricos opressores. Nós vimos aqui, do verso 1 até o verso 6, um juízo anunciado da parte de Deus, onde, como o irmão Vitor destacou aqui, não havia mais oportunidade ao arrependimento. Aqui já estava sendo anunciado o juízo da parte de Deus aos ricos que estavam oprimindo os pobres. Nós vimos a partir do verso 4 que diz que eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, ou seja, os campos dos ricos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Na exposição de hoje, nós veremos uma continuidade, porque se nós vimos que os crentes, eles têm passado por diversas provações, e isso tem sido enfatizado por Tiago em diversas passagens do livro, nós temos também que, apesar de muitas injustiças, apesar de aflições, apesar de opressões e sofrimento, o Senhor, por meio do seu servo Tiago, tem chamado esses cristãos, inclusive os pobres que estamos vendo aqui no capítulo 5, que vem sofrendo opressão, a terem paciência. Eles devem ter paciência, e esse é o tema da mensagem de hoje. Será a paciência cristã. Será que Tiago, o que Tiago tem se preocupado a advertir os cristãos sobre a paciência? Será que essa paciência que Tiago vem trabalhar aqui na perícope de hoje é a mesma paciência encontrada nos ímpios? Será que a paciência que Tiago destaca, ou seja, que o nosso Deus está revelando, está nos ensinando por meio de Tiago, é a mesma encontrada nos estoicos? Será que é essa paciência ou existe uma paciência ímpar aos crentes? Uma paciência que nós podemos assim dizer, uma paciência cristã, uma paciência que é verdadeira. E nós vamos prosseguir na perícope de hoje justamente ressaltando essa paciência que Tiago quer comunicar a nós. Que o Senhor e o seu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que nós venhamos entender a sua palavra e venhamos não somente compreender, mas que ela venha descer aos nossos corações, que o Santo Espírito venha aquecer o nosso coração, para que, uma vez compreendido pelo nosso intelecto, venhamos praticar a palavra dele. Amém? Vamos então ler a perícope do verso 7 até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, e ele é compassivo. Até aqui, irmãos. O irmão Vitor antecipou, na exposição do domingo passado, que o tom que Tiago estava abordando na perícope anterior, de juízo da parte de Deus, agora ele retorna a um tom pastoral. Ele se dirige novamente aos seus ouvintes como irmãos. Já ele não está mais anunciando juízo, agora ele vem trazendo admoestações para os cristãos. E nós vemos que Tiago ele já começa com o tom desse parágrafo, um tom conclusivo, porque aqui nós dividimos por fins didáticos, mas o texto ele segue, né? O capítulo ele segue. E no verso 7, depois de expor sobre a opressão do rico, Tiago inicia esse parágrafo de modo conclusivo. É como se ele estivesse dizendo, diante de tantas opressões que vocês têm enfrentado por parte dos ricos, diante de todo esse sofrimento, qual a conclusão que nós tiramos? A conclusão é que vocês têm a necessidade de serem pacientes. E de serem pacientes até quando? Tiago vai dizer, serem pacientes até a vinda do Senhor. A paciência cristã, irmãos, é uma paciência que não pode ser encontrada nos ímpios. A paciência cristã não é uma pseudo-paciência que muitas vezes os ímpios dizem ter. A paciência verdadeira, a paciência cristã, é uma paciência que ela não é uma paciência demonstrada em passividade, ou seja, que não age. A paciência cristã, ela não é uma paciência que é inerte. A paciência cristã, ela não é uma paciência que é hipócrita. Ela não é uma paciência que é indiferente. Quando nós pensamos na paciência dos ricos, e eu trouxe aqui no início sobre os estoicos, o estoicismo era uma corrente filosófica que demonstrava que aquele que é sábio, aquele que busca ser sábio por meio da filosofia, ele deve ser indiferente ao sofrimento. Ele deve entender que o sofrimento está fora do controle dele. E, portanto, sofrer é algo inútil. E é por isso que eu trouxe aqui que uma paciência como essa é uma paciência hipócrita, porque ela pode se demonstrar como algo paciente, mas no seu interior não se demonstra assim. Porque aquele que sofre, inevitavelmente, vai clamar internamente por justiça. Ele vai reclamar no seu interior, por mais que no seu exterior ele possa parecer calmo. A verdadeira paciência que nós vamos ver, a paciência cristã, não é uma paciência marcada por indiferença, mas é uma paciência marcada por compaixão, por compassividade, por amor ao próximo. A verdadeira paciência é uma paciência, como nós vamos ver nos profetas, que é ativa, que é perseverante. E aqui nós podemos trabalhar a paciência como sinônimos ou como característica da paciência cristã, a perseverança, a longanimidade e o domínio próprio que vão estar inseridos aqui na perícope. E para demonstrar essa paciência, a paciência cristã, uma paciência verdadeira, Tiago vai utilizar de 3 exemplos para nós. Tiago vai utilizar o exemplo do lavrador, Tiago vai utilizar o exemplo dos profetas e Tiago vai encerrar com a vida de Jó. Esses serão os 3 exemplos de paciência que nós vamos desenvolver e nós vamos ver que Tiago utiliza esses exemplos de forma distinta porque ele quer destacar características da paciência que são distintos e demonstrados aqui no lavrador, nos profetas e em Jó. E no verso 7, nós vemos a
a longanimidade relacionada, a paciência agora relacionada com a longanimidade. Porque ele vai dizer, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Veja, Tiago não fala que os crentes, os seus destinatários, ou nós, devemos ser pacientes por alguns dias. Tiago não fala que nós devemos ser pacientes por algumas semanas, ou que devemos ser pacientes por alguns anos. Tiago afirma que o crente ele deve ser paciente até a vinda de Cristo. A paciência do cristão é uma paciência que deve ser longânima, perseverante. E aqui a longanimidade se demonstra justamente de ter um ânimo longo, esse ânimo alongado durante as provações. Porque mesmo diante da aflição, mesmo diante do sofrimento, por causa dessa longanimidade que nós vemos que é gerado pelo Espírito Santo, porque é o fruto do Espírito, nós como crentes conseguimos suportar por muito tempo. É por isso que a paciência também se relaciona com a longanimidade. Ela se relaciona porque nós somos chamados a ser pacientes durante toda a nossa vida, aguardando ansiosamente a vinda de Cristo. É por isso que ou nós estaremos encontrando Cristo por meio da nossa morte, ou nós estaremos encontrando Cristo na sua vinda para aqueles que ainda estiverem vivos. Mas devemos ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele traz então um exemplo que vai demonstrar essa longanimidade, essa paciência ao longo do tempo, porque ele traz o exemplo do lavrador, o exemplo do agricultor. E eu pesquisei aqui sobre como funciona esse processo desde o plantio até a colheita do fruto da terra, e é um processo que leva muito tempo. A depender do fruto, leva um ano, 12 meses ou até mais, desde o processo da preparação do solo até a colheita do fruto. Nós temos que o lavrador, ele deve, antes de semear, preparar o solo. E aqui envolve vários processos para preparar o solo. Ele deve, depois de preparar o solo, e agora sim o solo adubado e preparado, ele deve semear o solo, ou seja, ele deve realizar o plantio do fruto. Depois ele deve tratar esse processo irrigando, adubando, capinando e controlando as ervas daninhas. Ele deve ter o controle das pragas e das doenças que podem assolar aquele solo e aquilo que foi plantado. E depois ele aguarda o desenvolvimento da planta. Ele aguarda até chegar o grande dia, que é o dia da colheita. O lavrador ele trabalha pacientemente, aguardando, como o Tiago vai dizer assim, o grande dia da colheita do fruto da terra. E esse trabalho nos mostra quão paciente nós devemos ser. Porque o lavrador que trabalha aqui, ele trabalha de forma intensa e muitas coisas estão fora do controle dele. O lavrador, ele não tem sob o seu controle o clima, porque a escassez de chuva prejudica o plantio. Mas também a abundância e o excesso de chuva pode acabar com o plantio. Ele não tem controle sobre os acidentes, porque pode ter um incêndio na sua plantação e acabar com o seu trabalho. Ele não tem muitas vezes o controle das pragas e das doenças, apesar que hoje no nosso tempo existem tecnologias e mecanismos para isso, mas quando o Tiago escreveu não havia. Ele tem que trabalhar e pacientemente até ele colher o precioso fruto da terra, que é justamente o que nós vemos aqui no versículo 7. O lavrador ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. E quando nós vamos pegar o exemplo do lavrador e aplicar para nós, nós devemos ter esse exemplo, mas nos é exigido uma paciência superior à paciência do lavrador. Porque veja, Tiago traz para nós que o lavrador ele busca um fruto terreno, um fruto que é imediato, que é agora. Mas nós, como cristãos, somos chamados a lutar, a lavrar, a buscar um precioso fruto que é superior, que é espiritual e que é eterno. Se esse lavrador terreno,
ele trabalha e trabalha pacientemente até a colheita do fruto, que pode levar 1 ano ou mais, quanto mais nós que buscamos as promessas em Cristo Jesus. Quanto mais nós que temos como alvo glorificar a Deus e estar com Cristo. Todos os dias, irmãos, nós somos atacados pelos nossos pecados. Pela graça do Senhor, nós aqui no Brasil não temos o contexto de perseguição severa e violenta como os cristãos primitivos estavam na dispersão muitas vezes enfrentavam. Como muitos cristãos espalhados pelo mundo ainda enfrentam. Mas isso não significa que a palavra de Deus não se aplica a nós. Porque apesar de nós não sofrermos esse tipo de perseguição, nós somos todos os dias assolados pelos nossos pecados. Nós somos todos os dias tentados por Satanás. Todos os dias Satanás se levanta e ele não se cansa de se opor e buscando o nosso fracasso espiritual. Porém, diante de tamanha luta, de tamanha aflição, somos sempre tentados a murmurar. Somos sempre tentados a desanimar. Mas Tiago nos diz que, uma vez que nós temos como exemplo o lavrador que trabalha pacientemente, esse lavrador, ele trabalha pacientemente, e veja, no verso 8, sede vós também pacientes, ou seja, comparando com o lavrador, devemos ser pacientes como o lavrador é, e devemos fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, assim como o lavrador trabalha arduamente pelo fruto da terra, o nosso Senhor tem nos chamado a trabalhar muito mais e a confiar muito mais e ter muito mais paciência, longanimidade para os frutos espirituais. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, quando nós pensamos em fortalecimento dos nossos corações, quando nós pensamos na perseverança, na longanimidade que está relacionada com a paciência cristã, nós somos lembrados pelo autor de Hebreus que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Veja, nós somos tentados, nós lutamos contra o pecado e muitas vezes somos encontrados desanimados, mas nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente, ou seja, que persevera em nos assediar. Antes de tudo, corramos. O livro de Hebreus vai dizer que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Assim como o lavrador, ele trabalha arduamente, nós somos chamados aqui também pelo livro de Hebreus a perseverarmos, a corrermos a carreira que nos foi proposta pelo Senhor, mirando o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro exemplo que Tiago coloca diante de nós, o exemplo do agricultor, o exemplo do lavrador. E ele diz que nós devemos ser pacientes, e ele nos alerta porque a vinda do Senhor está próxima. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando nós pensamos ou quando nós falamos sobre a vinda do Senhor, o que nos remete no primeiro momento é que para ele vir, ele teve que antes subir. Quando nós pensamos na vinda do Senhor, nós devemos relembrar Atos capítulo 1, verso 10, que os discípulos presenciaram depois das instruções passadas por Cristo aos seus 12 discípulos, aos seus discípulos. Instruções essa, que ali os 11, instruções essa que envolvia eles aguardarem
porque o Espírito Santo haveria de descer como ele havia prometido e daria poderes a eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E depois das instruções dadas por Cristo, nós temos que os discípulos, eles olharam e viram o Senhor Jesus Cristo ascendendo aos céus. Ele ascende aos céus e ele some de vista dos seus discípulos. E nós podemos imaginar os 11 discípulos maravilhados porque eles viram Cristo ascender até os altos dos céus e subir e sumir diante dos seus olhos. Imagina nós vermos o Senhor Jesus Cristo encarnado subindo até os altos céus e sumindo diante dos nossos olhos. E em Atos capítulo 1, verso 10, parece que esses discípulos, ao verem Cristo diante dos seus olhos, ascendendo aos céus, depois da sua obra redentora cumprida em nosso favor, parece que eles ficaram um pouco desesperados, ou faltou um pouco de esperança, porque os varões que aparecem a eles relembram o que Cristo já havia dito. Atos capítulo 1, verso 10, vai dizer que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, ao lado dos 11, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como o viste subir. Eles foram relembrados que, desde que o nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, nós vivemos os últimos dias. Há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, ou há cerca de 2000 anos, nós temos vivido os últimos dias. A igreja, isso faz parte do pilar da igreja. Nós louvamos ao Senhor. Nós participamos da Santa Ceia e somos lembrados que nós bebemos do cálice, comemos do pão, porque isso remete ao sacrifício de Cristo. Mas Cristo nos lembra que o que nós fazemos aqui, agora, tem um propósito de apontar tanto para o passado, do sacrifício feito por Ele em nosso favor, como também a esperança de que nós estaremos com Ele e cearemos com Ele. A vinda do Senhor está próxima. Isso é um alerta. É um alerta de alegria e gozo para aqueles que estão em Cristo, e é uma notícia de grande terror para os que estão longe do Cordeiro. Cristo virá. A vinda dele é certa. Nós devemos viver, por isso, pacientemente, como iniciamos a perícope até a vinda do Senhor. Devemos ter como exemplo o lavrador que trabalha pacientemente até colher o fruto da terra, e devemos viver pacientemente de modo inerte, de modo passivo, não. Devemos antes fortalecer o nosso coração. Devemos antes agir como aqueles que desejam apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. O clamor da igreja é aquele clamor que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 22, verso 20, depois de todo o testemunho que está ali em Apocalipse, de todo aquele mistério, aquele símbolo, aquela revelação que foi dada ao apóstolo João. João, no final, ele diz que aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Cristo diz: certamente venho sem demora. E a igreja, como se porta diante disso? A igreja deve repetir aquilo que João repetiu: amém, vem Senhor Jesus Cristo. Amém, vem Senhor Jesus Cristo. Nós ansiamos por sua vinda. Nós queremos apressar a vinda do Senhor no bom sentido, não de maneira contrária à paciência, mas de uma maneira de correr para estar com Cristo. Mas para os ímpios, para aqueles que estão longe de Cristo, é terror, porque não haverá mais chamado ao arrependimento. Aquilo que é oferecido no Evangelho não será mais oferecido na vinda do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que o Evangelho, a notícia, a boa notícia, é a notícia que ainda há tempo ao arrependimento. Ainda há tempo de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ainda há tempo de perdão. Mas na vinda de Cristo será uma vinda de juízo. Será uma vida de terror para os ímpios. Que nós venhamos a lembrar disso. Venhamos a lembrar e não nos esquecer de que Cristo ascendeu aos céus da mesma forma que Ele ascendeu a sua igreja, aguarda ansiosamente, porque os olhos que viram Ele subir, também os olhos daqueles que estiverem vivos, verá Ele descendo em grande poder e em grande glória para punir os rebeldes, os ímpios e para juntar o seu povo definitivamente para estar com Ele, para estar com o triuno Deus. Essa é a nossa esperança. E Tiago, ele prossegue no verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Ele tem falado que a vinda do Senhor está próxima. Ele tem nos alertado a sermos pacientes até a vinda de Cristo. E aqui ele diz: irmãos, não vos queixeis. A queixa é o oposto daqueles que vivem pacientemente. A queixa é o oposto daqueles que andam com longanimidade, que andam em domínio próprio. Não vos queixeis uns dos outros. É bem provável, irmãos, como nós vimos na perícope exposta pelo irmão Vitor, que muitos crentes, como nós, pecadores, muitas vezes diante da aflição, diante da luta, nós, em vez de nos aquietarmos, nós vamos ver o exemplo de Jó, como a paciência de Jó, o que nós fazemos é murmurar contra o Senhor. E aqui nós podemos imaginar um processo imaginativo mesmo, esses cristãos pobres sendo oprimidos pelos ricos, esses trabalhadores sendo oprimidos, tendo seus salários suprimidos pelos ricos, não tendo a justiça nos seus contratos, eles juntos murmurando, reclamando da opressão. Podemos imaginar também, como ele fala, a murmuração um dos outros, que é bem provável que naquele contexto, como há no nosso contexto também, no ajuntamento de pecadores, há murmurações e queixas uns dos outros. A murmuração e a queixa, irmão, são o oposto de alegria e de uma vida de gratidão diante de Deus. Toda vez que nós nos queixamos, nós murmuramos, nós pecamos. Pecamos porque muitas vezes as nossas queixas do próximo envolvem ali a quebra do 9º mandamento. Nós estamos falando mal, nós estamos falando pelas costas. Muitas vezes as murmurações também indiretamente vão demonstrar um coração questionador quanto à soberania e o governo de Deus. Porque se nós confiamos que Deus é soberano e que Ele controla todas as coisas, a aflição, as lutas, tudo que acontece em nossas vidas está sob o controle do soberano Deus. Se nós cremos nisso, quando nós murmuramos, nós afirmamos que Deus é o culpado disso. Que Deus não sabe governar as coisas da melhor maneira. E aí nós pecamos contra o Senhor. Por isso que nós devemos antes fugir de toda murmuração, devemos antes fugir de falarmos, de nos queixarmos uns dos outros. Nós devemos antes buscar resolver, buscar glorificar a Deus nas nossas relações. É isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. E Tiago prossegue, porque se nós trabalhamos aqui 3 exemplos, apontamos 3 exemplos. O exemplo do lavrador, o exemplo do profeta e o exemplo de Jó. Agora Tiago vai mirar nos profetas, apontando agora e destacando uma paciência que se demonstra como uma paciência firme, como uma paciência longânima, como uma paciência que é fiel a Deus até o fim. Irmãos, tomai por modelo, verso 10,
no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Os profetas, irmãos, e aqui profetas, os profetas de Deus, não os falsos profetas, os profetas verdadeiros do Senhor, eles são conhecidos por nós, por meio da revelação bíblica, como homens que falaram a verdade da parte de Deus. Os profetas são conhecidos como aqueles que portavam o oráculo do Senhor, como aqueles que falavam a verdade com intrepidez, com fidelidade ao Senhor, chamando o povo ao arrependimento, denunciando os pecados dos reis, denunciando os pecados do povo, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Os profetas, eles chamavam o povo ao arrependimento, e isso não era fácil. Isso não era fácil. Quando nós olhamos para a vida de Isaías, a tradição judaica e cristã diz que Isaías sofreu tamanha oposição por anunciar a verdade, chamar o povo ao arrependimento, que a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi jogado num poço por pregar a verdade. Elias, o profeta Elias, ele foi perseguido, e nós temos lá a perseguição cruel do rei Acabe e sua esposa Jezabel contra os profetas do Senhor, por confrontá-los contra a adoração a Baal, a idolatria a Baal. Daniel, por sua fidelidade ao Senhor na Babilônia, ele foi lançado na cova dos leões. E João Batista, o último profeta antes de Cristo, por denunciar o casamento ilícito de Herodes com a sua cunhada, ele foi decapitado. Esses são os exemplos, alguns exemplos que nós temos dos profetas do Senhor. E nós temos o maior dos profetas, o Senhor Jesus Cristo, porque nós lembramos que um dos seus ofícios, ele é profeta da parte de Deus. E o que fizeram com Cristo? Perseguiram o Senhor. Mesmo diante da misericórdia, do amor demonstrado na sua vida terrena, eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Eles traíram o Senhor Jesus Cristo. Eles fraudaram no tribunal contra o Senhor Jesus Cristo, o profeta da parte de Deus. Tanto que Cristo fala de Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus fala, como queria eu ajuntá-los? Um povo rebelde, um povo perspicaz, um povo tenaz nos seus pecados. E muitas vezes também nós somos encontrados assim. Muitas vezes nós podemos não ser encontrados num ponto tão severo, tão avançado, a ponto de perseguir. Mas uma vez que somos confrontados pela palavra de Deus, muitas vezes nós temos nosso ânimo em oposição à palavra de Deus. Nós temos o nosso ânimo não como aqueles que são pacientes, como os profetas foram, como aqueles que perseveraram até a morte, fiéis a Deus. Muitas vezes nós não somos pacientes, não somos perseverantes. Nós nos opomos à palavra de Deus. Muitas vezes, em vez de recebermos a palavra da parte de Deus e pedir ao Espírito que nos confronte e nos coloque no reto caminho, nós encontramos diversos obstáculos e diversos fatores para não receber a palavra da parte de Deus, agindo com rebeldia. Mas o exemplo que nós temos aqui é o exemplo de uma paciência, que é uma paciência demonstrada, irmãos, e ele vai dizer aqui que a paciência, o modelo que nós temos do profeta é o modelo que é no sofrimento. É um modelo que é no sofrimento. E é um modelo no verso 11 que se demonstra numa perseverança firme. Os profetas eram firmes. É por isso que nós falamos na introdução que a paciência verdadeira, a paciência cristã, não é uma paciência passiva, inerte. Aquele que
no momento de injustiça fica quieto, ele não é uma pessoa paciente. Ele é uma pessoa omissa. Ele é uma pessoa que não se compraz com a justiça. Os profetas, eles agiram firmemente. Eles foram fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, e por causa disso eles foram cerrados, eles foram lançados em covas, eles foram decapitados, mas eles permaneceram firmes. Essa é a paciência que Tiago está trabalhando agora com ênfase nos profetas. É uma paciência perseverante, uma paciência firme na verdade, uma paciência ativa. Essa é a paciência que nós devemos ter também, não uma paciência que demonstra em preguiça. Muitas vezes nós achamos que determinados ímpios são pacientes porque nós não entendemos a verdadeira paciência. Uma pessoa ser passiva e aparentemente calma não significa que ela é paciente. Se ela não glorifica a Deus, ela não pode ser paciente. Se ela nos seus pensamentos está reclamando e se queixando, ela não é uma pessoa paciente. Porque a paciência cristã, a paciência verdadeira, é uma paciência que nos é exigida em todo o nosso ser. Não somente aquilo que o próximo vê, mas aquilo que Deus vê. É óbvio que a paciência ela vai se demonstrar em frutos. Não é possível que uma pessoa irascível possa ser paciente. Mas muitas vezes nós podemos confundir determinadas personalidades com a paciência cristã, que são coisas diferentes, distintas. A paciência é aquela paciência que é como o do lavrador. A paciência é a paciência como o dos profetas que perseveraram firmes na verdade de Deus até o fim. E a paciência, como nós vamos ver agora, é uma paciência como a paciência de Jó, que é provada no sofrimento. E o destaque que nós destacamos a paciência demonstrada no lavrador como aquele que aguarda com longanimidade, trabalhando até colher o fruto da terra. Nós trabalhamos a paciência dos profetas, uma paciência firme, perseverante, fiel a Deus até o fim. E agora nós vamos ver uma paciência moldada no sofrimento, que é a paciência de Jó, servo do Senhor. Verso 11: Eis que temos por felizes os que perseveraram até firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia, e o nosso Senhor, ele é compassivo. Quando nós vamos para a história de Jó, o que nós temos no início do livro de Jó? A narrativa demonstrando que Jó era um homem justo diante de Deus, que Jó era um homem fiel ao Senhor. Mas nós vimos que Satanás comparece diante de Deus e dialoga com o nosso Deus e afirma que Jó só era isso por causa das bênçãos que o Senhor estava dando a ele. Mas uma vez suprimidas essas bênçãos, ele não seria mais justo. E nós temos a narrativa de todo o livro de Jó, até Jó 42 capítulos falando sobre a vida de Jó. Nós vemos que Jó, debaixo do governo de Deus, Satanás ataca Jó. Debaixo dos desígnios de Deus, Satanás toca em Jó. E Jó, fiel, justo ao Senhor, que sacrificava não por si, mas que sacrificava por sua família. A narrativa mostra que ele sacrificava pelos pecados dos seus filhos, da sua casa. Um homem fiel ao Senhor. E o que ele encontra? Ele tem todos os seus bens perdidos. Os seus animais foram roubados. Os seus servos foram mortos. Ele perdeu os seus 7 filhos. Todos os seus 7 filhos. E tudo isso de uma única vez. Mas Jó não blasfema contra o Senhor. Ele se porta pacientemente. E Satanás ainda não se dá por satisfeito. E novamente ele comparece diante de Deus e fala: uma vez que tocar no seu corpo, ele blasfemará.
E o Senhor permite que novamente Satanás vá contra Jó. E nós temos que o texto fala que Jó foi atacado por Satanás e ele foi afligido por tumores malignos, por cânceres que destruíram a saúde de Jó. De tal ponto que a sua mulher, vendo o seu estado, disse: nega o teu Deus e morra. Mas Jó afirmou para sua mulher: temos recebido o bem da parte de Deus, também não receberemos nós o mal? E nós temos a narrativa de Jó, demonstrando Jó em um conflito interno que se demonstra tanto em um homem lutando para não blasfemar contra o Senhor por causa da sua fidelidade, mas também um homem de tantas aflições, tanto dos bens materiais como imateriais, a sua família, as dores dos tumores no seu corpo. Ele é tentado várias vezes a blasfemar. E ele, muitas vezes, questiona o Senhor. Ele não blasfema contra o Senhor. Ele questiona o Senhor. Ele amaldiçoa, não o Senhor, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. E a paciência de Jó está sendo provada por Deus. Jó está sendo provado por Deus. Deus está provando Jó para que a sua fidelidade não esteja nas bênçãos que o Senhor dá. Para que a sua paciência não esteja nos momentos onde tudo vai bem. E a vida de Jó é demonstrada como um exemplo para nós de uma paciência que é forjada no sofrimento, porque Jó, depois desse diálogo maravilhoso com Deus, Jó tem oposição de Satanás, Jó tem oposição de todos os homens, Jó tem oposição da sua esposa, Jó tem oposição dos seus amigos, porque o homem justo agora é tido como um homem ímpio, porque se ele está sofrendo tudo que está sofrendo, provavelmente ele não era justo. Mas Jó suportou sem blasfemar contra o Senhor. E depois de um diálogo com Deus, é por isso que Tiago está falando que o nosso Deus, ele é cheio de eterna misericórdia e ele é compassivo. Porque Jó, o pó que falava como nós, o pó que falamos pela misericórdia de Deus, o Senhor, tomado de compaixão e de eterna misericórdia, ele se compraz de Jó. E ele tem um diálogo maravilhoso, onde ele demonstra o seu poder, a sua onipotência como Deus Criador, um Deus que está no governo de todas as coisas. E Jó, depois desse diálogo com Deus, no capítulo 42, verso 2, ele vai entender o seu lugar diante de Deus. Foram 42 capítulos, Jó sendo trabalhado na sua paciência sendo forjada, mediante sofrimento, mediante perdas, mediante a dor. E o que Jó confessa depois disso? Jó diz: bem sei que Deus, tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, isso aqui é um arrependimento, é um homem que está sendo forjado pelo Senhor. Um homem que foi tocado pelo Espírito de Deus e entendeu o seu lugar diante de Deus. Escuta-me. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o exemplo de paciência que Deus está falando que nós devemos ter. Uma paciência que, diante do sofrimento, diante da morte, diante da falência, diante das dores, diante da depressão, diante do desânimo, nós somos chamados a confiar naquele que nos faz perseverar, naquele que é cheio de eterna misericórdia. Tiago não fala somente que Deus é cheio de misericórdia.
Ele fala que Deus é cheio de eterna misericórdia. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus tirano e sádico que está fazendo os homens sofrerem e está pedindo para eles terem paciência. Ele é um Deus cheio de terna misericórdia. Ele sente. Terna misericórdia está ligada aos sentimentos de Deus. Ele não se compraz no nosso sofrimento, mas o sofrimento é necessário para nos provar. É por isso que nós temos visto isso em Tiago, a provação e a aflição, ela tem um tempo de acabar. Nem que seja a vinda do Senhor, mas ela vai acabar. Ela tem um fim, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Ele é um Deus compassivo. Ele não é um Deus distante. Pelo contrário, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que é amor, que é bom. Cristo nos ensinou isso. Cristo nos ensinou que o nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus que está perto de nós, perto daqueles que foram alcançados por sua misericórdia. Em Mateus capítulo 7, Cristo fala, verso 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. O Senhor está perto de nós. O Senhor está perto de nós, Ele está perto de nós cheio de misericórdia, cheio de eterna misericórdia e compaixão para aqueles que estão diante dEle, como Jó esteve, arrependido, prostrado, entendendo o seu lugar diante de Deus e nesse teatro que Deus governa, onde Ele é o escritor. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida diante de Deus. A nossa vida deve ser marcada numa peregrinação, numa caminhada de paciência. A paciência como o lavrador tem, que aguarda ansiosamente o fruto da terra, mas que deve confiar em Deus porque sabe que muitas coisas estão fora do seu controle. A nossa vida pacientemente deve ser firme na verdade do Senhor, firme na palavra de Deus, não omissos, mas com intrepidez e vigorosos, buscando na graça do Senhor estabelecer a verdade de Deus, anunciando a sua palavra e chamando os homens a arrependimento, mesmo que isso nos custe. A nossa paciência, ela deve ser a paciência como a de Jó, não uma paciência que se demonstra quando tudo vai bem, mas uma paciência que mesmo diante da perda, da falência, da dor espiritual, da dor emocional, da dor física e até mesmo da morte, confia no Senhor e se compraz nele. Nós devemos perseverar no Senhor, nós devemos pedir, porque Ele dá àquele que pede. Nós devemos buscar, porque nós encontraremos Ele quando buscamos a Ele. E nós devemos bater, porque Ele abrirá a porta para nós. Porque o nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso. O nosso Pai Celestial, Ele é rico em misericórdia e graça. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos desanimados. Nós nos encontramos, muitas vezes, só pela graça do Senhor, não vivendo pacientemente a vida cristã. E quando nós vamos, pela graça do Espírito, diagnosticar o que tem passado ou por que nós temos nos encontrado assim, impacientes, muitas vezes não perseverando, pecando contra o Senhor, é porque nós não temos pedido ao Senhor. É porque nós não temos buscado ao Senhor. É porque nós não temos batido na porta. Porque a palavra de Deus diz que uma vez que nós buscamos a Ele, pedimos a Ele, batemos na porta, Ele é um Deus compassivo e Ele estará em nosso favor. Que possamos tomar como esse exemplo, lembrando que a paciência é muito além da paciência que nós vemos como expressão da personalidade. Mas a paciência cristã e a paciência verdadeira é essa que
é moldada nesses exemplos do lavrador, dos profetas e de Jó. Que o Senhor nos ajude nessa peregrinação para que venhamos glorificar o nome dele numa vida que é vista como uma vida na paciência cristã. Amém? Oremos. Senhor, nós